Podem abrir em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, e vamos ler aqui versículos 1 até 4, que diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Muito bem, nós estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, onde o escritor nos apresenta Jesus, essa maravilhosa pessoa, como sendo o Cristo prometido, o Messias, Rei e Senhor. E tendo chegado aqui ao capítulo 10, este capítulo marca uma mudança naquilo que Jesus estava a fazer, onde nós vemos a chamada de 12 discípulos para o Senhor fazer deles os seus 12 apóstolos. Como vemos no versículo 2, o nome dos 12 apóstolos, os nomes são estes. E por isso nós estamos a conhecer melhor estes 12 apóstolos, estes homens que o Senhor Jesus selecionou e chamou para si, a fim de os ensinar, de os corrigir, de os treinar, a fim de os preparar para a obra mundial que o Senhor deixou quando partiu, que é a grande comissão de ir por todo o mundo levar o Evangelho. Como ele deixou em Mateus, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. E foi precisamente com estes 12, começou aqui com estes 12 que o Senhor chamou. E enquanto nós olhamos para estes nomes, nós devemos pensar, o que é que levou o Senhor Jesus a escolher aqueles homens? Ele tinha muitos discípulos e ele chamou 12. Que tipo de pessoas é que Deus pode hoje usar também? Esta é a questão que nós queremos ver nos nossos dias, como é que podemos aplicar isto que vemos aqui. Que tipo de pessoas é que Deus pode chamar e usar? Nós vemos as pessoas hoje e que tipo de pessoas Deus pode usar para pregar o Evangelho do Reino para as almas serem salvas em todo o mundo? Que tipo de pessoas é que Deus envia, que Deus procura, que Deus estabelece e confirma para os seus propósitos? E o que nós temos estado a ver com os apóstolos que já estudamos é que Deus usa pessoas normais, pessoas comuns, como qualquer um de nós que está hoje a ouvir esta mensagem. E, na verdade, quando nós chegamos aqui ao capítulo 10 de Mateus, deparei-me com uma decisão. Se apenas lia a lista, como acabámos de ler, dos 12 apóstolos, e continuava no capítulo, ou se parava e íamos procurar saber mais sobre cada um destes indivíduos, desta lista. Porque, de facto, estes são homens especiais. São os apóstolos que o Senhor chamou, aqueles que iam ser e foram a coluna da Igreja, o fundamento da Igreja de Cristo que Ele fundou. São pessoas que, de uma maneira muito particular, foram chamadas por Deus. E acho que não devemos perder esta oportunidade de saber um pouco mais e ver quem realmente eram estas pessoas. E procurar responder àquelas perguntas que é:
Afinal, quem é que Deus irá chamar? Quem é que Deus quer usar? Quem é que Deus vai enviar? E quando nós pensamos nestes 12 apóstolos, podemos pensar, eles eram mesmo pessoas fora do comum. Assim, tipo santinhos, muito retos. E já começámos a ver que não é bem assim. Eles eram pessoas como nós hoje, que o Senhor chamou, corrigiu os erros deles. Eles, pela sua fé em Jesus, foram transformados e ficaram aptos para o Senhor os enviar. Já vimos Pedro. Deus hoje também chama pessoas como Pedro, líderes com dinamismo, assim, muito ousados, que têm iniciativa, que planeiam as coisas, que criam estratégias, que confrontam. Pedro até repreendeu Jesus: Senhor, tu não vais de maneira nenhuma ser preso, não faças isso. Mas também Deus chama e usa pessoas mais humildes e gentis e discretas e quietas, como André, como vimos, que nunca buscou ter qualquer destaque no grupo. André, nunca o vemos a pregar a multidões, como vemos, por exemplo, Pedro. Mas Deus também chama pessoas assim, pessoas mais silenciosas, pessoas como André, que, vejam, ele estava sempre pronto para levar outros a Jesus. Ele até levou o seu irmão. E Deus também chama pessoas muito zelosas, trovões, como ele disse, Tiago e João, filhos do trovão, apaixonados, intransigentes, até insensíveis com os samaritanos. Senhor, vamos já mandar fogo do céu para queimar este pessoal todo. E Jesus teve que pôr um travão e dizer: mas o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar o que estava perdido. Mas Deus chama pessoas assim. Pessoas que acabam por ser mortas por causa da sua fé em Jesus, como Tiago foi o primeiro mártir. Herodes matou-o, porque Tiago era essa pessoa, esse dínamo, que não era fácil de vencer, filho do trovão, e disposto e morreu por causa da sua fé. E também pessoas como João, que era irmão dele, estavam sempre os dois juntos, não é? Queriam ser até os mais importantes lá no reino, sentaram-se lá num trono cada um ao lado de Jesus, e que João, transformado nessa pessoa que também queria mandar fogo para queimar as aldeias dos samaritanos, que se torna o chamado apóstolo do amor, e que escreveu João 3,16, escreveu 3 cartas maravilhosas e o livro do Apocalipse. Pessoas que falam a verdade em amor. E hoje vamos continuar a examinar mais alguns. Já vimos Pedro, André, Tiago e João. E examinando estes 12 homens que estavam dispostos a fazer tudo, a dar até a sua vida, como vieram a dar, a maior parte deles. Mas vemos depois que eles se libertaram dos seus empregos para seguirem a Jesus, viraram as costas à sua profissão, ao seu estilo de vida, às suas casas, às escolhas que eles tinham para a vida, para seguirem a Jesus. Estes 12, por isso Jesus os chamou. Por isso Jesus selecionou estes, deram tudo. E foi isso que os distinguiu. E nós podemos ver isso melhor em João capítulo 6. O que é que vemos aqui em João capítulo 6? João capítulo 6 vemos aquela ocasião em que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Multidões seguiam Jesus. Muitos seguiam-no por causa dos milagres, outros por causa das pregações. E aqui em João capítulo 6, Jesus alerta e adverte os muitos que o seguiam que vocês estão a seguir-me porque a comida de borla é o que vocês querem.
não é? Comida grátis, e seguem-me não por fé e nem por compromisso. Ele diz lá em João 6,26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso era o melhor, não é? Todos os dias comer, ficar saciado e não pagar nada. E Jesus continua a falar e diz que é o pão da vida, e quem crê, ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus está ali a fazer esse discurso perante os muitos discípulos seguidores, e chega ao versículo 53, Jesus vai explicar melhor o que é que significa aquilo que ele disse, que era o pão da vida, quem crê em mim tem a vida eterna. E ali Jesus diz, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E era necessário, Jesus usava as parábolas e analogias, era indispensável saber qual era o significado espiritual disto. Comer a carne dele e beber o seu sangue. Jesus está a dizer que as pessoas têm de passar de seguir a Jesus apenas pelas coisas materiais, os milagres e as coisas físicas, e têm que absorver tudo o que é do Senhor Jesus Cristo para o seu íntimo, a totalidade da pessoa de Jesus, aceitar Jesus, tudo o que Ele é, tudo o que Ele diz, tudo o que Ele faz, é uma entrega, é uma confiança em Jesus radical. E então, quando Jesus diz isto, é aquele que crê em mim, e se não comeres a minha carne, não beberes o meu sangue, quer dizer, se não for uma entrega total a mim, absorver a pessoa de Jesus totalmente. Dizem, isso é um discurso que é muito duro, é ofensivo. Temos que comer agora a carne e beber o sangue. Estavam a pensar apenas no material. E escandalizaram-se. O versículo 66 diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ele disse, vocês andam atrás de mim porque comeram o pão, saciaram-se, milagres, mas vocês têm de comer a minha carne e beber o meu sangue. É aceitar totalmente aquilo que eu sou. Mas não entenderam o ensino de Jesus e voltaram as costas a Jesus. Comida grátis, ótimo. Milagres e curas, muito bom. Compromisso total, não. E desistiram. E é nesta altura, com a debandada, diz aqui, muitos tornaram atrás, já não andavam com ele, muitos discípulos, que eram seguidores, afinal eram acompanhantes. Então vem a pergunta crucial de Jesus, aqui neste capítulo 6 de João, no versículo 67. Olha, então disse Jesus aos 12, que ele estava a treinar, e treinou durante 3 anos. Quereis vós também retirar-vos? E cá temos a resposta do líder. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. O que é que esta passagem tem a ver então com o tema de estarmos a ver individualmente os apóstolos de Jesus? Qual é a razão de nós termos escolhido e termos olhado para esta passagem de João 6? Para nós entendermos que os 12 homens de Mateus capítulo 10, que Jesus chamou e que se tornaram os apóstolos de Jesus, são estes que tomaram esta decisão aqui radical quando Jesus perguntou, e vocês também querem ir? E estes 12, não.
Não há ninguém para quem nós possamos ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós acreditamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Estes 12 ficaram. Creram nisto, na pessoa de Jesus. Tomaram esta decisão, compromisso radical, total, que Jesus tinha pedido. Dizem, nós comemos a tua carne, bebemos o teu sangue, no sentido, absorvemos tudo o que é a pessoa de Jesus. Estes 12 não tornaram atrás. E eles vão seguir a Jesus, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, quer dizer, dispostos a pagar qualquer preço que tenha de ser pago, compromisso total. Se calhar ainda nos lembramos, antes do capítulo 10, que um discípulo que disse que queria seguir a Jesus, ó Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E outro, que disse, deixa-me primeiro despedir dos meus parentes. Estes 12 não são esses homens. Estes 12 fizeram o compromisso, pagaram o preço. Estes são a nata que Jesus escolheu. E destes 12, há 3 que nós vamos ver hoje, não sabemos nada sobre eles. Destes 12, há 3 que não sabemos nada, que é Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita. Só sabemos uma coisa de certeza. Estes foram aqueles... Não. Também se queria... Não, nós ficamos. Estes, não sabemos nada sobre eles, mas sabemos isto. Isso é muito importante, porque às vezes andamos à procura de pessoas de relevo, e é importante, e há, mas também há pessoas fiéis, zelosas, dedicadas, que são colunas na igreja e que não se sabe nada, mas sabe-se que creram em Jesus, ficaram. Estes aqui são a resposta à pergunta que nós temos feito. Que tipo de pessoas Deus usa? Deus vai usar qualquer pessoa que pela sua fé em Jesus é transformada, nasce de novo, o seu pecado é lavado no sangue de Jesus, pela sua fé recebe o Espírito Santo, é santificada e é tornada útil. E todos estes aqui que não sabemos nada, que vamos ver hoje, estes pregaram, estes foram enviados, estes ensinaram verdades do reino de Deus, estes foram e curaram os doentes, estes expulsaram demónios. Não é? Estes foram a primeira fornada de pregadores do reino de Deus depois de Jesus. Estes 3, que vamos ver hoje, vão estar em autoridade sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel no milénio. Estes são notáveis porque o Senhor Jesus os transformou e os usou. Então vamos ver o primeiro, que é Tiago, filho de Alfeu, que está lá no versículo 3. Tiago, filho de Alfeu. Quem é este? Bom, sabe o que é que a Bíblia diz sobre este Tiago, filho de Alfeu? Absolutamente nada. Às vezes eu costumo brincar. Sabes quem é que perguntou por ti? Não é? Quem? Ninguém. Estes aqui, a Bíblia não diz nada sobre eles. Diz apenas o nome. Este Tiago nunca escreveu livro nenhum. Nunca disse nada que tivesse ficado registado. Nunca perguntou nada. Também. E nunca fez nada registado o nome dele, dizendo Tiago, filho de Alfeu, fez isto. Como vemos outros que fizeram. Pedro, então, é o nome no Novo Testamento que aparece mais a seguir a Jesus. E, na verdade, ele não fez nada que esteja registado na Bíblia. Mas em Marcos 15:40, ele é chamado de Tiago o Menor. Já ficamos a saber um bocadinho mais.
Diz Tiago menor, que é uma indicação de ser pequeno, baixinho. A palavra indica que seria de pequena estatura, também podia ser, talvez ainda fosse jovem, não é? Diz Tiago menor. E se calhar é escrito Tiago menor para não o confundir com outro Tiago mais importante, que era o filho do trovão. Ou o outro Tiago, que veio a ser importante, que era o meio-irmão de Jesus. E então aqui é descrito Tiago menor. Portanto, ele não era propriamente forte. E acho que isto serve para nós vermos assim. O Senhor não precisa de estrelas, de pessoas, não é? Assim, de grande gabarito. Ele não há nada sobre ele e até lhe chamam Tiago menor. O Senhor Jesus usa qualquer um, mesmo um baixote. E então Tiago, filho de Alfeu, vai ser também uma coluna da igreja e vai sentar-se num dos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus chamou, conhecia o coração dele. E, apesar de nós não sabermos nada sobre este Tiago, isto serve para nos dizer que o poder não está realmente na pessoa. O poder está no Senhor, está em Deus, está no Senhor Jesus Cristo. Enquanto Pedro falou muito, o apóstolo Pedro falou muito, fez muitas coisas, pregou e 3.000 converteram-se, também falhou muito. Talvez Tiago, este Tiago filho de Alfeu, tenha sido um apóstolo sempre obediente, não há nada registado contra ele. Nós não sabemos. O que é certo é que ele foi um apóstolo, um dos fundamentos da Igreja de Jesus na Terra. Sabemos um pouco mais de Tiago, mas é fora da Bíblia, que é na tradição da Igreja, dos primeiros pais da Igreja. Dizem que ele foi pregar o Evangelho na altura na Pérsia, que é o Irão dos nossos dias, onde ele levou o Evangelho de Jesus para aquela terra, mas a Pérsia recusou-se a ouvi-lo pregar e ele foi martirizado, crucificado. E talvez nós possamos perguntar, como é que seria o mundo hoje se a Pérsia, na altura o Irão de hoje, tivesse recebido o Evangelho, a Igreja tivesse crescido lá e hoje o Irão não fosse uma nação dominada pelo radical muçulmano, uma religião tão dura. Quer dizer, o Senhor usa pessoas normais, pessoas até que não se sabe muita coisa, mas que fazem coisas extraordinárias. Temos então este Tiago, filho de Alfeu, um apóstolo desconhecido, silencioso, mas que Jesus usou poderosamente, como qualquer um de nós pode também. Podemos aqui pensar só um bocadinho, e uma nota interessante é que Alfeu, ele é Tiago, filho de Alfeu. Alfeu é o nome do pai dele, era um nome muito comum na altura, e Tiago também. Há um outro apóstolo que também teve, cujo pai também era Alfeu. Esse apóstolo é Mateus. Em Marcos 2,14 nós lemos: E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. Então Mateus, o pai também era Alfeu. Pode haver aqui uma possibilidade, podiam ser irmãos. A Bíblia não diz que eram, mas é curioso que os pais de ambos tinham o mesmo nome. Talvez fosse ou não irmão de Mateus que escreveu este Evangelho. Mas o que é o mais importante de tudo? O mais importante é Jesus. O mais importante não é sequer o apóstolo. E aqui faz, se calhar, mais sentido para nós. Lembram-se daquele texto bíblico em 1 Coríntios 3, 5 e 7?
que diz assim: pois quem é Paulo? Às vezes pensamos que o importante é a pessoa. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é o Tiago, filho de Alfeu, neste caso? Se não ministros, eles são ministros, pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Quer dizer, o Paulo, esse não é que é importante, nem o Pedro, nem o Tiago, nem... O importante é Deus que dá o crescimento. É a disponibilidade de cada um se entregar para ser usado pelo Senhor. Deus é que dá o crescimento, Deus é que é importante. O outro que vamos aqui ver também é Lebeu, outro apóstolo, apelidado Tadeu. Há outras listas dos apóstolos, em Mateus 10, em Lucas 6, Marcos 3 e em Atos capítulo 1. E este apóstolo Lebeu, apelidado Tadeu, tinha um terceiro nome. Portanto, aqui diz, Lebeu, que tinha o apelido de Tadeu, e nas outras listas ainda era chamado Judas, irmão de Tiago. Portanto, vejam este apóstolo. Vamos ver o significado dos três nomes dele. Judas quer dizer Jeová lidera. Tadeu quer dizer criança de peito. Era comum nas famílias na altura, que eram grandes. Talvez Tadeu fosse aquele o queridinho da família, o bebezinho. Então era o Tadeu, criança de peito. E Lebeu quer dizer coração. Talvez ele então fosse alguém com um grande coração, mas é coração no sentido de coragem. Né? Coragem. Estes são os significados dos nomes, apenas, não se sabe nada mais sobre Lebeu. Vamos saber um bocadinho só sobre este Lebeu, também chamado Judas, que é o terceiro nome dele. A única vez em que nós o encontramos aqui nos Evangelhos é uma ocasião em que ele vai fazer perguntas a Jesus. Então, pelas perguntas, a gente fica a conhecer as pessoas também, não é? Isso está em João 14, 21 a 24. Jesus está a falar, é a noite da despedida, lá no cenáculo, em que o Senhor toma a refeição com eles e institui a ceia. E Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e agora vejam, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, que é este Lebeu. Estão a ver? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então, estamos a ver a pergunta dele. Jesus disse que aquele que o ama vai ser amado por ele, amado do Pai, e que se vai manifestar a esse que ama a Jesus. E ele faz a pergunta: Senhor, de onde é que vem que tu vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, a responder a ele, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, olha, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me mandou. Então ele Lebeu, quando ouviu aqui Jesus dizer isto, ficou confuso. Quer dizer, Senhor, se tu és o Messias, então não te vais revelar ao mundo? Porque o Messias, que ele entendia da vinda do Messias prometido, ele virá, vai liderar exércitos, vai derrotar os inimigos de Israel e vai estabelecer o seu reino, e o Messias vitorioso, cumprindo as promessas, e governar e fundar o seu reino já no mundo. E ele ficou confuso. Mas, Senhor, estás a dizer que tu vais
Aquele que te ama, tu te vais manifestar a ele, só a ele, não é ao mundo. Então Lebeu estava a pensar no Messias apenas neste aspecto humano, exterior, e não estava a perceber muito bem a obra do Messias de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor explica-lhe, está a dizer Lebeu, se uma pessoa, qualquer pessoa, crê em mim, essa pessoa vai receber uma manifestação muito especial, porque eu e o Pai vamos fazer morada nessa pessoa, vamos manifestar-nos a Ele dessa maneira. Vamos revelar-nos dessa forma a esse crente. Ele vai ser a nossa morada. Eu não vou estabelecer nenhum reino na terra agora. E a pessoa que crê em mim vai amar a minha palavra e vai obedecer aos meus mandamentos. Então Lebeu é este apóstolo que nós não sabemos praticamente nada sobre ele, que faz aqui esta pergunta, mas que o Senhor vai também usar poderosamente. E Lebeu vai ser também um fundamento da Igreja de Cristo. E a tradição, nós não sabemos nada sobre ele, a não ser esta pergunta, a dúvida que ele tinha sobre o Messias. A tradição diz que na sua vida de apóstolo, ele foi martirizado na Síria, onde ele levou fielmente o Evangelho. E por fim, para concluirmos, o outro apóstolo, Simão, o cananita, que está no versículo 4. A lista que temos em Mateus e em Marcos chamam-lhe aí, essas listas, Simão, o cananita. Mas na lista de Lucas 6 e Atos, capítulo 1, ele é Simão, não o cananita, mas o zelote. Portanto, é aqui Simão o cananita e também ele é descrito como o zelote. Ora, o que é que quer dizer? Quando nós lemos cananita, parece que então ele era de Canaã. Mas não é verdade. Não tem a ver com a parte geográfica. Cananita quer dizer ser ciumento ou ser zeloso pela lei. Então, este apóstolo foi relacionado com um partido do judaísmo que era conhecido como os zelotes, que era um partido judaico com orientação política, era tipo guerrilheiros, revolucionários, que estavam revoltados contra a potência dominante que era o Império Romano. E eles faziam tudo o que era possível para combater esse império. Atacavam, incendiavam, pilhavam. Portanto, Simão pertenceu a esta seita de fanáticos terríveis que pensavam que um ato de violência contra Roma, que isso contribuía para o enfraquecimento dos romanos e fortalecimento de Israel, e contribuía para a liberdade de Israel, do jugo dos romanos. E por isso, este Simão, o zelote, deve ter sido um homem assim, tipo uma bola de fogo, assim, muito zeloso, mesmo, o zelote, zeloso, de grande paixão. E por isso foi assim que ele chegou à presença do Senhor e foi escolhido como apóstolo. Quer dizer que este Simão viu em Jesus um líder diferente, não aquele líder que contribuía para o zelo contra os romanos, mas o Messias prometido na palavra de Deus. E é curioso que ele aparece nas listas todas, aparece logo antes de Judas Iscariotes. Então, possivelmente, ele e talvez Judas estivessem juntos. Mas a diferença é que este Simão, creu e entregou-se e confiou e foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E Judas Iscariotes não. Então, Simão, o zelote, cananita, tornou-se num homem
que serviu o Senhor Jesus, a obra de Deus, pregador do Evangelho e também o apóstolo fundamento da Igreja de Cristo. Podemos até pensar no seguinte: ele, um zelote que combatia os romanos, mas vejam como ele conviveu no grupo dos 12 com um que trabalhava para os romanos, que era Mateus. Isto mostra a transformação que houve na vida deste Simão, o zelote. Isto serve para nós vermos que o Senhor Jesus usa todo o tipo de pessoas, transformando-as. Às vezes pensamos que não há esperança, mas há. Ele pode usar-nos também, pode usar-me a mim e a ti para o seu reino. Em conclusão, nós vemos como Jesus escolheu estes 12 apóstolos, estes 12 homens, neste caso estes 3 homens, sem nenhuma história, nenhum relato sobre eles, desconhecidos, sem relevância, mas úteis para o reino de Deus. Homens, estes 3, que também vão estar sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, homens que vão ter um lugar especial no reino de Deus e nós iremos passar a eternidade com eles. Que nós possamos aprender então que Deus não precisa de ter pessoas muito importantes, Deus usa qualquer pessoa, que o poder está no Senhor e não em nós, e que nós possamos também ser estes homens e mulheres que Deus usa para a sua obra.